Vamos lá procurar um filtro aqui bem bacana. Aí, acertei. Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta, né? O nosso famoso sextou de reflexão, né? Porque hoje a gente vai levar as pessoas a refletirem um pouquinho sobre suas vidas, sobre seu estado atual, sobre a forma como lidam com seus relacionamentos, e hoje a gente vai falar sobre relacionamento conjugal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Isabelle. Sejam bem-vindas. É Luide, né? Boa noite. Sejam bem-vindas. Então, a gente vai conversar hoje sobre esse tema. É um tema de extrema importância, como todos os outros que já foram. Dentro dessa série sobre relacionamento e autoestima, a gente precisa que as pessoas, de fato, compreendam como estão as suas vidas e procurem uma forma de viver bem. Então, nós procurando uma forma de viver bem, a gente encontra o nosso ponto de equilíbrio, que é isso que nós esperamos, né? Então, eu tenho um convidado especial hoje, meu amigo do peito, do coração, um irmão assim que eu amo demais, é o Dr. Marquinho Vidal. Vou chamá-lo daqui a pouquinho. É uma pessoa que de fato tem uma grande autoridade no mercado. Ele é psicanalista, ele é, dentre outras coisas, ele é psicanalista e diretor regional da SBPC, Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica, com polo aqui em Arco Verde. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse tema. Eu já o convidei por causa disso, porque eu já assisti outras palestras com essa pessoa e eu sei que, de fato, ele sabe falar muito bem sobre isso. Sem contar que é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração enorme. Então, eu vou convidar aqui o Dr. Marquinhos para que nós possamos conversar um pouquinho. Deixa eu achar ele aqui. Achei. Eu já convoquei-o para estar aqui comigo, batendo esse papo legal. Boa noite, doutor! Boa noite, Josi. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que alegria ter você aqui conosco. É uma honra poder conversar sobre isso contigo, porque como eu te falei quando eu te convidei, você é a pessoa certa para conversar comigo sobre esse assunto. Tenho certeza que a gente vai tocar muitos corações hoje, vai levar muita gente a refletir. E a primeira dama já chegou aí, olha só. Se Deus quiser, Oi, eu me Jordânia, sinto boa muito noite. honrado. Que coisa boa. E uma Pode curiosidade, eu falar estava aí lhe à vontade. esperando no seu pessoal. E não era no Instituto Renovamento. E eu procurando lá, Josi, cadê Josi? Ela não entrou ainda. Acontece. Eu acabei me misturando com o Instagram do Instituto Renovamento, acabou misturando-se com a Josi pessoal. Houve um tempo que eu quis separar isso, mas eu já percebi que não tem jeito, não. Vai Acabou continuar sendo um assim. só, Oi, né? amiga. Acaba sendo só, não tem jeito, não. Eu não posso tentar fazer duas coisas diferentes, porque eu sou essa pessoa, né? Isso. Quando eu não sou Josi, eu sou Instituto Renovamento, então tá Que é tudo Josi. certo. Que é Josi de todo jeito, né? Então, Marquinhos, hoje a gente vai conversar sobre esse tema, sobre relacionamento conjugal, que é um tema que me causa bastante preocupação como profissional, como ser humano, como amiga, né? E como família, porque a gente percebe que hoje em dia os relacionamentos eles estão passando por muitas crises. A maioria dos relacionamentos, a gente pode até usar essa palavra maioria, porque talvez as pessoas não deem-se conta de que existem formas da gente lidar com as situações conjugais sem levar tudo tão ao extremo e adoecer, né? Então, assim, qual é o nosso propósito aqui no Instituto Renovamento? É encontrar o equilíbrio entre mente, corpo e alma, que estejamos bem. Como é que eu posso transformar
a minha vida conjugal em uma vida saudável se eu não estou bem psicologicamente, não é verdade? Então, eu queria Exatamente. que você me ajudasse a ajudar essas pessoas a refletirem. O nosso propósito hoje é levar as pessoas a refletirem, de modo que no final dessa live as pessoas possam deitar a cabeça no travesseiro e pensar: poxa, como é que eu não pensei nisso antes, né? Como eu perdi tanto tempo da minha vida sem ter enxergado, tirar dessa trave da minha frente. Então, eu queria que você falasse, Marquinhos, o que você achou desse tema que nós vamos abordar hoje. Josi, esse é um tema muito sensível hoje, né, no contexto da nossa sociedade, das famílias em geral, porque se agravou muito com o advento da pandemia, né? Então as pessoas tiveram mais tempo em casa, mais tempo de convivência e alguns relacionamentos não aguentaram essa pressão de estarem mais tempo juntos, né? Muito home office, né? As pessoas, muitas delas trabalhando em casa, e a convivência vai se tornando cansativa em algum momento ela explode, né? As pessoas têm uma válvula de, não têm uma válvula de escape por conta de estarem todas em casa, todas presas em suas casas. E agora que está começando a abrir um pouquinho e ainda também está um tanto quanto arriscado, mas é uma situação muito complexa, né? Há quem diga que é coisa simples, pode ser, dependendo de como se olha, pode ser simples, mas é muito sério. É muito sério porque são estruturas que quando um relacionamento conjugal é uma estrutura que quando ela começa a ruir, implica em muitas outras coisas, né? Não são só duas pessoas que não combinam mais para viver juntas e vão se separar. Existe uma série de fatores, existem filhos, existem famílias dos dois lados, né? E muitas vidas podem ser impactadas diante de um término de uma relação ou de uma manutenção de uma relação que não era para ser mantida. Né? A gente, como católico, a gente tem muita visão de que o casamento é sagrado, e isso é verdade, a gente entende, né? Mas um casamento, que existe quando se diz assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas um casamento, um relacionamento que vive em crise, que vive de agressões, sejam elas físicas, morais, verbais, será que Deus uniu isso? Então existem muitas visões, né, muitas questões a serem discutidas e debatidas e analisadas, cada uma no seu tempo, cada uma no seu momento, e cada caso é um caso. Né? Não dá para generalizar. Nada do que a gente vai conversar aqui pode ser generalizado. Em linhas gerais, pode-se usar muito. Muito do que a gente vai falar aqui hoje pode-se usar na grande maioria dos relacionamentos, mas não se pode também generalizar. Cada caso ele é um caso e tem que ser analisado dessa forma. É verdade, Marquinho. Pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que nos ajudem a divulgar essa live, mandem aí os aviõezinhos para os contatos de vocês, curtam aí no coraçãozinho, vamos lá, vamos gerar engajamento aí no Instituto, porque esse é um tema de suma importância, é um tema bastante complexo, como o Marquinho falou, e que deve ser debatido com responsabilidade, que é o que nós nos propomos aqui, mas a gente precisa levar isso adiante. É importante que as pessoas tomem consciência disso, é importante que as pessoas reflitam sobre isso e, como o Marquinho falou, as pessoas entendam que cada caso é um caso. A gente não pode, a gente precisa parar com essa mania de comparação, né? A gente fica com mania de ficar se comparando, tentando comparar o seu relacionamento com o relacionamento do outro. E cada pessoa tem a sua conexão com o seu parceiro ou com a sua parceira. Então, isso é importante que seja repensado, que seja refletido, que seja observado. Por isso que eu trouxe Marquinho aqui, para que a gente possa conversar sobre isso, sobre essa visão que as pessoas devem ter em relação ao casamento. Ô Marquinho, é, para se ter um relacionamento saudável, basta ter amor, basta se amar, basta o casal se amar? Não, Josi, isso não é suficiente. É muito importante. E talvez
seja a base de tudo, o amor. Mas para além do amor, existem muitas outras coisas, né? A gente precisa ter, talvez a principal de todas as coisas, além do amor, né, seria a maturidade. E que, infelizmente, é uma coisa que nem todas as pessoas têm, né? Primeiro porque a gente vai analisar pela ótica da individualidade, né? Nós trabalhamos com PNL, a gente gosta de falar o seguinte: existe um pressuposto que diz assim: mapa não é território. Então, o que é mapa? Mapa é o modelo de mundo que você tem. Cada um tem o seu modelo de mundo. Existe o mundo externo, a realidade objetiva, o mundo como ele é, e existe o meu mundo interno, que é só meu. Só eu conheço, só eu sei o que é, só eu sei o que eu vivi. Eu captei através dos meus sentidos, visão, audição, né, sensações. Eu captei durante toda a minha história, né, toda a minha evolução como ser humano, eu captei todos esses detalhes, todas essas visões de mundo, e elas estão em mim. E normalmente, quando a gente amadurece, a gente entende isso. A gente entende isso a partir de mim, eu entendo isso a partir de mim, né? Que eu tenho uma visão de mundo que é só minha, e o que é certo para mim, o que é bom para mim, de repente, para o outro não é. O que eu acho certo, talvez o outro não ache. E eu preciso entender isso. A individualidade. Então, para além do amor, uma coisa muito importante é o respeito à individualidade. O respeito ao mapa do outro, o respeito ao que o outro acha. Tudo bem, eu vejo isso dessa forma. Aí minha esposa ou o marido da mulher diz: mas eu não aceito assim, eu não entendo assim. Então a gente precisa o quê? Com maturidade, maturidade emocional, aí a gente entra no aspecto da inteligência emocional, né? Essa maturidade emocional, ela faz do indivíduo uma pessoa inteligente emocionalmente, madura emocionalmente. Porque a pessoa que é madura emocionalmente, ela assume suas atitudes, ela entende quando erra, ela não culpa os outros ou situações. Ela simplesmente assume o que faz. E quando ela assume o que faz com humildade, admite: errei, me desculpa, vamos conversar, vamos nos entender. Mas não, hoje em dia existe uma imaturidade que provoca guerrinhas no relacionamento. Gente, quando a gente, por exemplo, um diz assim: não, eu acho que é isso dentro do casamento. Eu acho que você está errado. Não, quem está errado é você. Não, eu estou errado. Quem está errado é você. Ah, não, eu não vou ficar apanhado, não. Eu não vou ficar derrotado, não. Minha vontade tem que prevalecer. Isso é infantil. Isso é menino que brinca desse jeito. Fica medindo força, né, Marquinhos? O carro do meu pai é mais bonito do que o seu. Isso é coisa de criança. Não é? E Criança. a gente fazendo um paralelo da criança com o adulto, acontece a mesma coisa, só que com parâmetros diferentes. Os adultos, hoje, eles brigam como criança, por coisas banais. Muitas vezes a gente ouve em consultório questões de relacionamento e a gente diz: meu Deus, como é que as pessoas brigam por causa disso? Como é que há discussões seríssimas que abalam as estruturas de um relacionamento por bobagens, que podia se abrir mão, que podia se levar, se contemporizar e dizer: não, tudo bem, não vamos brigar por isso. É a questão que eu volto ao que eu falei no início, o mapa, a visão de mundo que se tem, né? Esse modelo de mundo que é muito individualizado. E quando eu respeito do outro, eu passo a entender que o meu é desse jeito porque eu vivi o que eu vivi. Eu aprendi o que eu aprendi durante a minha vida. Eu captei esse mundo e é só meu ele. Então, eu jamais posso querer que o meu mundo seja modelo para outra pessoa. Eu preciso respeitar aquela individualidade. Para a partir daí a gente ter uma condição de, sem julgamentos, seguir junto. Um ao lado do outro, mas se respeitando. Cada um respeitando a individualidade do outro. Isso é uma coisa que é muito importante para além do amor. É interessante, né, Marquinhos, falar sobre isso, porque algumas pessoas talvez possa parecer uma pergunta meio idiota, mas por que eu
tratei sobre isso? Porque muita gente vai morar junto, assume um relacionamento porque diz, não, eu estou apaixonada, eu amo, é a pessoa da minha vida. Então, talvez a pessoa se deixe conduzir, entre nessa vibe, vá se deixando levar por esse sentimento sem medir as consequências. Sem entender que um relacionamento não é somente o sentimento, aquele sentimento que está ardendo no seu coração naquele momento, aquela vontade de estar junto. Mas vai muito além disso e é como você disse, é preciso ter responsabilidade emocional, é preciso ter responsabilidade com as emoções do outro também, porque não é somente você pensar em você, né? Você pensa, eu amo, eu quero, eu vou ficar com a pessoa, mas você também tem que pensar no outro também. E outra coisa também que eu percebo nas minhas análises é que as pessoas têm mania de aceitar o outro quando está na conquista. Aí, quando assume seriamente o relacionamento, aí começa a querer mudar o outro. Isso é um risco muito grande, né, Marquinhos? Essa questão é muito, muito comum. E as pessoas, elas assumem uma, uma- um papel, né? São as máscaras, né? A pessoa assume isso, uma coisa que ela não é durante um relacionamento, durante o início do relacionamento. E quando há segurança, né? Hipoteticamente ela tem uma segurança em relação a outra pessoa, ela começa a mostrar quem realmente ela é, né? Na intenção de quê? De que aquela pessoa a aceite. Só que quando a pessoa casou, ela casou com outra pessoa. Não é? Então, esse personagem que foi criado, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo porque a pessoa vai entender que ali não está mais aquela pessoa que ela conheceu. E por outro lado, tem a questão de a pessoa começar um relacionamento já sabendo de todas as questões que aquela pessoa tem, sabendo dos comportamentos. A pessoa, em muitos casos a pessoa é violenta, em muitos casos a pessoa é, bebe demais. Isso é muito comum. Eu estou falando das coisas até que são muito comuns. É grosseiro demais. E a pessoa diz: não, mas quando eu casar, eu vou mudar ela. Eu vou conseguir mudar. Não muda. Quem muda é a pessoa quando ela quiser, se ela quiser. Isso aí pode acontecer. Não é tão fácil também. Por quê? Porque, como eu falei, aquele modelo de mundo, que isso é muito básico, vai existir sempre naquela pessoa. Para que ela mude, ela precisa dar uma abertura e dificilmente a pessoa muda sozinha, sem uma ajuda profissional, para que se trabalhem essas questões. Por quê? Porque isso vem tudo da infância, vem tudo da formação do caráter. Né? Então a pessoa teve um processo de formação do caráter, de amadurecimento do ego, e esse processo está lá, é intrínseco àquela pessoa. Ela não vai simplesmente no estalar de dedo e dizer: a partir de agora eu mudei e sou diferente. Não é. Porque sempre que ela se encontrar diante de uma situação semelhante, ela vai reagir das mesmas formas. Então, isso é uma questão interna, não é externa. Não é, a pessoa não resolve assim conscientemente dizer: agora eu mudei, agora eu sou diferente, não é. Não é verdade. Às vezes algumas pessoas precisam levar algumas cipuadas, né, para poder ter esse despertar e esse desejo de mudança. Muitas vezes acontece isso, e o que eu percebo também é que muitas vezes a pessoa, como você falou aí desse bater de frente, dessas picuinhas existentes entre os casais, muitas vezes acontece decorrente disso. A pessoa vai casar ou vai morar junto e percebe que o outro já era daquele jeito e de repente com a rotina do dia a dia não aceita certos comportamentos, aí a pessoa começa a bater de frente com o outro e eu não vou mudar só porque você quer, né? Aí começa as brigas banais, os conflitos familiares, que é uma coisa muito, muito triste, né? Muito, E uma coisa que a gente muito escuta ruim. muito também, uma coisa que a gente escuta muito também é a questão do a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu É, nasci assim, eu fui sempre assim, eu não vou mudar, eu não mudo nunca, né? Esse é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, essa é muito comum. Essa não é? queixa é uma queixa muito comum. Tanto nos É, homens quanto quando, nas quando mulheres, né? Exatamente, exatamente. E é horrível porque as pessoas se submetem, né, Marquinhos? As pessoas se submetem àquela situação. E uma coisa super triste também que acontece nos relacionamentos e que
a gente escuta muito os casais. Eu digo triste assim porque a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente quer ajudar e algumas coisas, boa noite, Yara, algumas coisas vão além do nosso alcance, né? A gente tenta levar a pessoa a refletir, a entender, a olhar para a sua vida, mudar a visão sobre as coisas, e às vezes a pessoa é muito resistente e a pessoa não quer enxergar, né? Ela sabe, essa semana eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu sei de tudo isso que você está dizendo, mas eu não aceito, né? Então, assim, você sabe o que fazer, você sabe que aquela situação não é boa, você sabe que aquilo ali está acabando com sua família, não é nem com seu relacionamento, é com a família inteira, e você não tenta reverter essa situação, e talvez por uma mudança de comportamento muito, muito pequena, uma coisa muito pequena. Mirna, querida, boa noite, nossa aluna de Mirna. psicanálise. Então, eu falo triste como ser humano, como as pessoas às vezes preferem ficar no sofrimento do que sair dele, né? Como acomodam-se naquele sofrimento e viciam-se naquele estado, né? Exatamente. É uma questão, isso aí que você falou, não porque eu sou assim, né, eu não mudo, eu sei tudo que você está falando, mas eu não concordo. Isso acontece muito também. E tem a ver com imaturidade emocional, né? A pessoa não amadureceu emocionalmente no período em que precisaria ter amadurecido. Essa imaturidade emocional, são pessoas que procuram competir o tempo todo, até com o terapeuta. A pessoa quer competir. Não, eu sei de tudo isso aí, mas eu não concordo. Tá entendendo? Já pensasse. São pessoas que vivem jogos infantis. Aquela coisa do quem pode mais, eu sou mais forte. Inclusive da vingança, da questão de se vingar. Você tem que prestar atenção em mim. Tem outra questão também, Josi, que é daquela pessoa que diz assim, não, o que é que você busca num relacionamento? O que é o relacionamento para você? A pessoa diz, não, eu quero alguém que cuide de mim. Eu quero alguém que preste atenção em mim. É uma criança, isso é imaturidade também. Você não precisa de ninguém que cuide de mim. Quem precisava ser cuidado era quando você era criança e sua mãe cuidava de você. Essa pessoa teve alguns problemas na fase oral, na fase do desenvolvimento do ego, na fase oral, que é a fase de mamar, a fase que a mãe cuida. A pessoa teve alguns problemas nessa fase. E o que é que aconteceu? Hoje, ela precisa ainda de alguém que cuide. Quem é que cuida? A mãe. Então ela está no processo ainda de desenvolvimento. Ela precisa amadurecer emocionalmente. Eu quero alguém que preste atenção em mim. É aquela criancinha que fica dançando e batendo palma para todo mundo vibrar com ela. Que ela quer Chamando a aparecer, atenção. chamando a atenção. Isso ainda também está dentro da fase de desenvolvimento do ego que a pessoa não desenvolveu. Aquele ego que tinha. Eu quero alguém que preste atenção em mim, eu quero alguém que cuide de mim. E não é bem aí. Eu preciso cuidar de mim. Eu cuido de mim e nós cuidamos da nossa família. Nós. Não é você cuida de mim, eu cuido de você. Ninguém cuida de ninguém. Nós cuidamos da nossa família. Eu cuido de mim, você cuida de você e nós cuidamos da nossa família, dos nossos filhos, da nossa família como um todo. Entendeu? Então tem muito essa questão da maturidade. A maturidade, ela traz uma série de ganhos num relacionamento, não só afetivo, em todos os relacionamentos, seja profissional, seja pessoal, nos círculos de amizade. A maturidade é fundamental em todos os aspectos. A maturidade emocional. E interessante que a pessoa às vezes se diz uma pessoa madura e comportamento totalmente incoerente com o discurso, né? E aquele velho, eu preciso de alguém que cuide de mim, eu preciso de alguém que me ame, mas você precisa se amar, né? Enquanto você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você, né? Enquanto você não olhar para si Exatamente. mesmo, ninguém vai olhar para você. Enquanto você não se amar, ninguém vai amar você, né? Como é que você quer que as pessoas te entendam se nem você se entende, na verdade, né, Marquinhos? Exatamente. Isso É, tem muito, né? Ninguém me entende, ninguém cuida de mim, ninguém gosta de mim. Isso é tudo é uma pessoa infantilizada.
né? Porque eu me amando, tá tudo bem. E, por consequência, as pessoas vão enxergar em mim alguém que pode ser amado. Mas eu preciso primeiro me amar. Eu preciso primeiro cuidar de mim. Se eu não sei cuidar de mim, se eu não me amo, quem vai fazer isso por mim? Né? Eu preciso ter esse amor, que é o amor. Volto mais uma vez. Da fase do desenvolvimento do ego, em que o amor de mãe e o amor de pai foi internalizado. Então eu trago comigo hoje o amor da minha mãe e o amor do meu pai. Eu não preciso, inclusive, porque é uma questão muito complicada, questão de relacionamento de casal com os sogros, né, e as sogras, com a família de origem do marido e da mulher. Isso é muito complicado, por quê? Porque muitos filhos querem estar sempre junto do pai e da mãe. Esses são filhos infantilizados, sejam eles homens ou mulheres. São filhos infantilizados que querem estar sempre perto do pai e da mãe. Por quê? Porque eles têm a necessidade da presença física do pai e da mãe. Eles não têm o pai e a mãe internalizado neles, o amor do pai e da mãe neles. Então o filho, ele recebe o amor do pai e da mãe, ele aprende, ele internaliza esse amor e ele segue para a vida. Ele segue para a vida independente, para através da sexualidade ele encontra uma mulher, encontra uma parceira, vamos falar dessa forma, ou duas parceiras, ou dois parceiros, tanto faz. O importante é encontrar a outra metade, que a gente chama, né? E Uhum. você encontra a outra pessoa e você, a partir dali, há uma ruptura com a família de origem e você vai criar a sua nova família. Você segue para a vida. Você segue sempre em frente no sentido do futuro. A família de origem vai ficar lá, mas a família de origem vai tomar conta dela. O pai, o seu pai e a sua mãe vão tomar conta deles, eles próprios, e você segue a sua vida em frente com a sua nova família. Mas quando você fica aquela coisa, não, mas eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe, eu tenho que ficar com eles, eu tenho que ajeitar eles, e vice-versa, isso sempre dá problema. Via de regra dá Ou problema. Sem permitir, generalizar, porque ou tudo que a gente fala de permitir que a jeito, família ou permitir que a família fique se intrometendo, né, Marquinhos? Porque também é é uma exatamente coisa isso. complicadíssima. Isso dá A muito família problema, fica se muito intrometendo problema. no relacionamento. Isso é sério. Ô Marquinhos, em relação ao diálogo, né? Os casais, os casais, eles têm os seus conflitos e alguns defendem que o diálogo é importante e outras pessoas já acham que o diálogo estraga, porque dizem por aí, não sei se é verdade, né? Mas o passarinho me disse que os homens não gostam de diálogo. É verdade isso? Olha, eu vou falar um pouquinho só de mim, porque eu não gosto nunca de falar de mim. Mas eu aqui em casa eu sou considerado até como chato, porque eu falo demais. Eu digo, vamos conversar? Vamos discutir sobre isso? Talvez seja o viés terapêutico que aflora, né, nessas horas. Então eu Pode digo, vamos ser. conversar sobre isso. Ave Maria, tu fala demais. Vamos conversar. A gente precisa conversar. A gente precisa esclarecer pontos em aberto. Aparar, como se diz no linguajar popular, a gente precisa aparar estas. O que é que você acha ruim disso? Você, por que não concorda com isso? Eu gosto disso, por isso, por isso, por isso. Mas a gente pode chegar num consenso? Vamos conversar, vamos chegar nesse consenso. Inclusive, eu até anotei umas dicasinhas assim, para que a gente pudesse passar daqui até o final. Eu queria passar, são 6 dicas, eu anotei rapidinho, para que Certo. as pessoas que estejam nos assistindo possam, talvez, utilizar nas suas vidas, né? Para ver se tem algum efeito positivo. A gente tem que entender que casamento tem jeito, né, Marquinhos? Porque as Tem. pessoas, algumas pessoas, por conta dos conflitos de alguns, algumas pessoas acabam ficando um pouco amedrontadas, ficam com medo de se relacionar, com medo de casar, com medo de constituir uma família, porque fica parecendo. Eu percebo que a sociedade hoje em dia chegou num ponto em que fica parecendo que os relacionamentos sempre são coisas complicadas. Mas a gente tem que entender que conflitos existem em todos os lugares, né? Isso. Agora você tem que saber lidar com as situações, você tem que saber conduzir as situações, porque qualquer situação, seja no namoro, seja no noivado, seja numa amizade, seja no trabalho, você vai ter pontos de vista diferentes dos seus e você vai ter conflitos. Agora, não quer Exatamente. dizer que esse ter conflito você precise já ir se separando, já ir deixando o outro, não é, Marquinhos? Porque
o diálogo, a comunicação, ela é importante exatamente para isso, para que você alinhe os pontos e que haja aquilo que você falou no início, o respeito à individualidade. Eu não posso ultrapassar os limites, eu não posso querer impor o meu desejo em cima da personalidade do outro, não é verdade? Mas eu também não posso ficar assustada achando que todo relacionamento vai dar errado, né? Exatamente. E isso que você está falando, a gente mais uma vez volta para o modelo de mundo. Para qual é o modelo de mundo que eu tenho? Então existem pessoas que têm medo dos relacionamentos exatamente por isso. Por quê? Porque no modelo de mundo dela, nos momentos em que ela captou, né, as informações sobre relacionamentos, ela estava diante de relacionamentos ruins. Então, no modelo de mundo dela, na visão dela, ela acha que todo relacionamento vai ser ruim. Por quê? Porque na captação desses momentos que a gente usa para ser o nosso mapa, né, o nosso modelo de mundo, a gente muitas vezes generaliza, omite, distorce, né? Por exemplo, uma generalização é exatamente isso que a gente está falando. Quando a pessoa percebeu alguns relacionamentos ruins durante a evolução, durante o amadurecimento do ego dela, ela vai dizer o quê? Ela vai generalizar. Ela vai dizer todo relacionamento é ruim. Quando ela teve contato com homens que foram ruins, ela vai dizer homem nenhum presta. Isso é generalização. Será que ela conhece todos os homens da Terra e sabe que nenhum deles presta? Não é verdade. Existem homens que prestam. Existem também mulheres que não prestam e existem mulheres que prestam. E o que é não prestar? Qual o conceito de não prestar? Né? Existe de repente não presta para você, mas presta para mim. E é a minha visão, Sim, é meu modelo de mundo, é meu mapa. A gente precisa é ter em muito mente isso, é relativo, muito né? relativo. Sim. Exatamente. Exatamente. É interessante que esses conflitos, eles não adoecem somente o casal, eles adoecem muita gente, principalmente quando é muita gente ao seu redor, porque não se estende-se somente aos familiares, porque muitas vezes um vizinho, um amigo, acaba se envolvendo nesse conflito, e principalmente os filhos, porque eles são as pessoas mais afetadas com tudo isso. E eu percebo que as pessoas, às vezes, mantém um relacionamento preocupando-se porque mantém um relacionamento tóxico, um ambiente totalmente tóxico, permitindo que os filhos participem daquelas situações por medo de se separar, porque afirmam às vezes, porque eu não posso me separar por causa dos meus filhos. Mas será que seria saudável criar filhos num ambiente desse, Marquinhos? Josi, isso que você está falando é muito sério. É muito sério porque muitas pessoas têm essa visão. Eu prefiro sofrer. Eu preciso passar por tudo que eu estou passando em humilhação, agressão verbal, inclusive agressões físicas, mas eu preciso manter esse relacionamento por causa dos meus filhos. A dor maior, eu acredito, que é para os filhos. Um filho que vê uma mãe sendo agredida, humilhada, essa criança, ela vai crescer com, mais uma vez, o modelo de mundo dela vai ser de um homem que pode agredir uma mulher. Quando a mãe diz, não, eu não aceito isso, você não vai mais me agredir, você não vai mais me humilhar, porque não é certo. Não é porque você é homem que você pode fazer isso. Então você já dá um exemplo para o seu filho. E seu filho diz, poxa, minha mãe está certa. E ele vai crescer um homem que vai respeitar a mulher. Porque a gente, infelizmente, a gente vive numa sociedade machista, né? É historicamente esse processo machista dentro da nossa sociedade, em que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Em que o homem pode agredir e a mulher tem que ficar calada, ser agredida e tudo bem. Então a gente precisa quebrar esse paradigma. A gente precisa quebrar esse paradigma de que a mulher precisa aceitar. Inclusive, um dia a gente estava numa discussão e alguém chegou para mim assim e disse, uma discussão sadia, né, num debate, conversando, e uma pessoa chegou e disse, não, mas é bíblico, está lá na Bíblia. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Mas as pessoas só falam até aí, né? Ponto. Não, não tem um ponto É, aí. não Continua, tem. né? Homens, amai as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Alguém já viu Cristo desrespeitar a igreja? Alguém já viu Cristo maldizer a igreja?
Alguém já viu Cristo quebrar tudo dentro da igreja? Fazer mal a ela? Não, então a frase ela tem que ser completa. Né? O texto não pode ser cortado só no interesse de A ou de B. O texto tem que ser completo. Esposas, sede submissas aos seus maridos, maridos, amai as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então, se for assim, vai haver respeito. A submissão trata de respeito, e o respeito é mútuo. É mútuo. Não é submissão de aceitar tudo que o outro está falando como escravo. Não, não é isso. Isso é uma interpretação equivocada. Completamente equivocada. Né? Tem gente que interpreta ao pé da letra e está errado. É, Né? O respeito é fundamental. O respeito está acima. Só não está acima do amor, porque sem amor não vai ter nada mais. Né? Porque não se. Muitas vezes existe uma convivência de casal que pode abdicar do amor. Porque eu conheço alguns casais que talvez não se amem como marido e mulher, mas se amam como pessoas. E convivem muito bem mesmo. Não são nem casal no sentido macho e fêmea, sabe? Mas são duas pessoas que moram juntos como casal e não existe o amor que a gente, como a gente concebe normalmente, mas existe um respeito muito grande, uma cumplicidade muito grande que faz daqueles dois um casal. Sejam dois homens, sejam duas mulheres, seja um homem e uma mulher, com todo respeito. Tá entendendo? Isso aí acontece também. E é uma coisa que hoje em dia está sendo até muito comum. E é aquela coisa que se diz assim: toda forma de amor vale a pena. Toda forma de amor é muito olha, bonita. é Né? uma forma de amor, não deixa de ser uma Exatamente. forma de amor. Exatamente. É. E deve ser respeitada e considerada, né, Marquinhos? É verdade. Marquinhos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, minha gente. Eu e Marquinhos, a gente vai conversar, a gente esquece da hora, sabe? Assim, a gente tem essa mania. Semana passada a gente foi conversar rapidinho, a gente passou 2 horas, não foi? 2 horas. 2 horas, Bem, bem mais de rapidinho. 2 horas. Foi rapidinho, assim, 2 horas. Então, infelizmente, a gente já está com 40 minutos. Daqui a pouco a live cai. Eu queria que você me dissesse aí, que conselhos você daria para os casais para que pudessem manter um relacionamento saudável? É possível manter um relacionamento saudável? É, a gente precisa. Tem alguns passos que eu disse a você que eu anotei, eu fiz umas anotações aqui, Sim. e um passo a passozinho assim que a gente pode trabalhar isso. São questões de maturidade emocional. A gente pode trabalhar isso na gente, cada um pode fazer aí na sua casa, e tentar fazer e perceber os resultados. Eu tenho certeza que vocês vão ver muitos resultados bons se seguirem essas dicasinhas que eu vou dar aqui agora, tá certo? Eu anotei direitinho para não esquecer de nenhuma. Por exemplo, discussões. A gente precisa evitar ao máximo discutir. O melhor é dialogar, porque se eu grito com o outro, elevo o tom, o outro também eleva, e isso vai transformar-se numa briga feia. Então, melhore seus argumentos. Procure conversar, procure explicar, né? Porque a comunicação, ela é obrigação de quem faz essa comunicação. Né? O responsável por uma comunicação é aquele que comunica. Então, se eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho que me fazer entender. Porque muitas vezes a discussão ela se dá mais pelo não entendimento do que está acontecendo. Eu já peguei casos em que as duas pessoas querem a mesma coisa, só que elas estão falando a mesma coisa de forma diferente. Então, evita ao máximo discutir, procure dialogar, falar com calma, sem elevar o tom da voz. Se quer se fazer ouvir, não grite, argumente, melhore seus argumentos. Na hora que começar uma conversa dessa, respire fundo, procure ter calma, respire 3 vezes antes de dizer o que vem na cabeça. Primeiro respire para poder tomar algumas atitudes. Se essa discussão acabar acontecendo, deixe o outro ganhar. Ninguém aqui é criança para estar discutindo quem é que ganha, quem é que perde, sabe? Então deixe o outro ganhar, deixa a conversa para depois. O outro ganhou, não dê a última palavra, deixa o outro dar a última palavra. E depois, você com melhores argumentos, vai conversar com a pessoa e você termina, talvez, conseguindo chegar onde você queria. Não fale de erros do passado. Coisas que aconteceram, que já foram superadas. De repente se inicia uma discussão e você vai lá buscar uma coisa que aconteceu que já está superada.
muitas vezes foi superado e você volta com aquilo de novo. Começa, e você naquele tempo fez isso, isso, isso. Gente, isso não vai levar a nada, só vai acirrar ainda mais os ânimos, né? Então não busque erros que já ficaram para trás. Não fique irritado da mesma forma que a outra pessoa fica. Quando você vê que a outra pessoa está se irritando e está começando a se exaltar, você baixa o tom. Mais uma vez é aquela coisa, não é ganhar ou perder, isso não é uma competição. Não é uma competição, é uma vida a dois que precisa ser preservada e equilibrada. Então, deixe dessa besteira de querer ganhar. Não vou ficar com a última palavra, não vou ficar apanhado, eu não vou ficar. Não, não perca o controle. Outra coisa, diga pelo menos uma palavra de carinho por dia ao seu parceiro ou à sua parceira. É uma coisa simples e é uma coisa mágica. Uma palavra de carinho ajuda muito em qualquer relacionamento. Todo dia, tire um tempinho, diga uma frase bonita, faça um elogio, não é? Seja carinhoso ou carinhosa. E isso faz toda a diferença no relacionamento. Outra coisa que é muito importante, admita seus erros. Quando errar, admita. Seja maduro, tenha maturidade e diga: poxa, eu errei, eu podia ter feito diferente, mas está tudo bem, me desculpa, da próxima vez eu procurar. Gente, isso não faz ninguém menor, muito pelo contrário. As pessoas emocionalmente equilibradas, emocionalmente maduras, elas reconhecem os seus erros, né? E se tudo isso que eu disse aqui foram 5, 6 dicas, né? Se isso não fizer efeito, procure um terapeuta. Procure um terapeuta, procure ajuda. Procure alguém que possa lhe ajudar. Se você não consegue admitir seus erros, se você não consegue controlar sua emoção, se você explode, se você perde o controle, procure um terapeuta. Tem algo a ser trabalhado. Você precisa de ajuda. E a gente está aqui, a doutora Joseli está aí para ajudar você. Eu estou aqui também. Se vocês quiserem entrar em contato, vocês podem procurar pelo o Instagram, nos nossos perfis aí, tem nossos contatos. Então, procure ajuda. Não se esquive de pedir ajuda. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Porque talvez esse possa ser o melhor investimento que você fez na sua vida, que foi em você mesmo, na sua família, no seu relacionamento, na sua vida. Então, procure uma terapia. Isso não é vergonha, não é demérito. Muito pelo contrário. É um mérito, é um sinônimo de grandeza. É alguém que diz, poxa, eu preciso de ajuda. Isso é muito grande, isso é muito bom, né? Isso é uma demonstração de que você está maduro. A maturidade é isso, é entender os meus limites e procurar crescer. Tá certo? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha passado aquilo que vocês queriam escutar e que possa ajudar quem está aqui conosco. Que riqueza, que coisa fantástica a gente poder escutar isso. E como eu falei para vocês no início, é de fato para que vocês hoje coloquem a cabeça no travesseiro, né? Não é, olha, essa live não é à toa esse horário, essa live é proposital, é de fato assim para dar uma, sabe? Uma chacoalhada boa em você, para que você, de fato, quando você deitar um pouquinho, você pensar, poxa, porque, gente, eu tenho certeza que tudo isso que a gente conversou aqui hoje, dá para vocês perceberem que nem tudo é uma coisa horrorosa, não, né? Nem tudo é terrível, nem tudo é desgraça, não. O relacionamento pode ser algo bom. E que a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade em meio ao caos, como diz nosso querido Freud, né? Em meio ao caos em que eu me encontro. Então, qual é a sua responsabilidade nesse conflito todo? Será que a culpa é somente do outro? Será que você é sempre a vítima? Então, assim, vamos refletir um pouquinho o que você está fazendo com a sua família. Será que vale a pena viver nesse conflito? Será que vale a pena envolver seus filhos, envolver outras pessoas nesse conflito? Será que não seria mais fácil conversar e seguir esses passos, essas dicas que Marquinhos bem colocou aí, para que você viva bem, tenha uma vida equilibrada e harmônica? E, como ele falou, se precisar de ajuda, estamos aqui, não somente nós, mas temos aí outros profissionais. Aqui temos também doutora Yara Barros também, psicanalista aí. Que Então, bom. entre outros colegas que são excelentes profissionais, procurem ajuda, não sofram sozinhos, não fiquem se maltratando. Né, Só, um, Marquinhos? só uma coisinha que eu queria dizer antes de acabar.
é que eu não posso cometer esse ato falho, né? Jordânia, meu amor, um beijo, eu te amo. É a quinta dica. Uma Coisa mais palavra de linda, minha. carinho. Te amo muito, meu amor. Minha vida, cada dia que passa é muito melhor com você. Oxe, Jesus, eu fico bestinha com esses dois, minha gente. Ela sabe disso, como eu babo com esses dois. Aí eu digo, Marquinhos, vocês são um casal lindo que eu admiro demais. Então, assim, tinha que ser você para fazer essa live comigo. Assim, minha gente, Marquinhos, eu quero agradecer imensamente a você por ter aceito esse convite. Assim, foi uma graça, uma honra, uma alegria. Por mim, nós passamos. Olha, ela mandando beijo para tu aí, olha. Que coisa mais linda, Jesus. Linda ela, linda. Uma graça enorme poder contar com você sempre. E saiba que pode contar comigo também sempre que precisar. E quero agradecer a vocês que estão aqui conosco pelas interações aí no chat. Me perdoe por eu não ter comentado nem ter respondido algumas perguntas, é por conta do tempo, né? Porque a gente precisava, mas eu fico muito feliz e assim, li cada um dos comentários aí e agradeço imensamente, porque é um acréscimo já para a nossa live, esses comentários de vocês. Então, assim, muito obrigada a todos pela presença. Compartilhem a live, eu vou deixar salvo no IGTV. Podem compartilhar à vontade. Precisarem da gente, estamos aqui. O Instituto Renovamento está de portas abertas para vocês. E também temos a formação em psicanálise, que se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com o Marquinhos aí, que ele explica tudo direitinho. E qualquer coisa, estamos aí. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Marquinhos, Deus te abençoe, meu querido. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Josi, pelo convite. E que Deus abençoe a todos. Estamos com o curso de psicanálise pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica e vamos abrir novas turmas até o final do ano, né? Estamos com a turma em andamento no 9º módulo e está seguindo com a graça de Deus. Vamos formar profissionais para cuidar das pessoas. Isso é muito importante. Amém. Como você falou no início da formação, que nós sejamos juntando-se com outros, né? Daqui a pouco nós seremos aquele exército de pessoas com um único propósito, que é ajudar outras pessoas. Minha gente, um abraço. Deus abençoe. Um cheiro no coração de cada um. Fiquem na paz. Tenham uma boa noite, um excelente final de semana. Sexta-feira que vem teremos outra live. Eu ainda vou confirmar com a pessoa, porque eu não tive tempo essa semana de confirmar com a pessoa. Prometi para essa pessoa que eu ia mandar os temas e até agora não mandei. Mas, se Deus quiser, na próxima sexta eu estarei aqui de novo com vocês às 21 horas. Um cheiro no coração.